Boa noite, esse é mais um capítulo do nosso projeto Simples Assim. São meditações da Palavra de Deus em formato de vídeo. Eu gostaria de agradecer a Deus pela sua vida, você que está assistindo esse vídeo, e desejar que o Senhor fale ao teu coração, que o Senhor te abençoe através da Palavra de Deus. Eu queria ler um texto, está no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1 em diante, diz assim: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era luz para os homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz, que vindo ao mundo ilumina todo homem. Esse texto aqui fala da pré-existência do Verbo, que é Jesus, palavra encarnada, o Logos encarnado. E ele fala também de alguém que foi instrumento de Deus para testificar a respeito de Jesus, que é João Batista. E o evangelista João deixa bem claro, olha, João Batista é alguém que testificou a respeito da luz, ele não é a luz. A verdadeira luz é aquela que, vindo ao mundo, ilumina todo homem, inclusive João. Ou seja, para João testificar a respeito da luz, ele precisou ser iluminado pela luz também. O que eu queria falar com você nessa noite é sobre uma questão que é essencial a gente entender para a gente poder ter uma caminhada saudável na fé, que é o conceito de referência absoluta e referência relativa. O texto aqui ele é bem didático, ele mostra uma referência absoluta, que é Jesus, que é a luz, que vindo ao mundo ilumina todo homem, e mostra uma referência relativa, que é João Batista, alguém que apenas testifica a respeito da luz, mas não é a luz. Se você for ler os evangelhos, você vai ver que tem momentos que João Batista até fraqueja na fé. Ele chega a mandar enviados até Jesus para perguntar: você é o Messias mesmo? No início, quando ele tem o seu chamado, ele está plenamente consciente de quem Jesus é, mas ele foi encarcerado, ele foi preso por causa da questão envolvendo Herodes, e a mulher que Herodes tomou por esposa não deveria, ele foi encarcerado. E aí ele manda mensageiros até Jesus para saber se Jesus era Jesus mesmo, se ele era realmente o enviado. Ou seja, pessoas como João Batista fraquejam na fé, falham. Jesus falou: bem-aventurado aquele que não vem me motivo de tropeço. Ou seja, Jesus falou a respeito de João Batista, um homem como eu e como você. Mas Jesus é a verdadeira luz que, vindo ao mundo, ilumina todo homem. Jesus é a referência absoluta de fé. Os demais, João, eu, você, Paulo, Pedro, o pastor que você ama tanto, o ídolo gospel que você ama tanto, o padre, seja quem for, são apenas referências relativas. São pessoas que podem ou não andar no Evangelho. Eu ando assim, eu só olho para Jesus. E olhando para Jesus, às vezes eu vejo Jesus no procedimento de várias pessoas, não só de líderes religiosos. Na verdade, nos dias de hoje, os líderes religiosos estão cada vez menos andando com Jesus, eles deveriam dar mais exemplo. Mas eu olho para as pessoas como referências relativas. Pessoas frágeis, pessoas fracas, podem errar. E às vezes eu vejo Jesus nele, nas atitudes, mas eu estou sempre andando com Jesus. Jesus é a minha verdadeira luz. Os demais são referências relativas, assim como o Sol ilumina os planetas. O Sol é a luz, os planetas apenas refletem a luz que recebem do Sol. Assim são os seres humanos. Infelizmente, uma das desgraças que acomete a fé cristã, não importa qual seja a direção dela, católica, evangélica, é porque as pessoas olham os seus, principalmente os seus líderes, como seres quase que divinos, e aí a gente vê gente sendo enganada, gente aceitando comportamentos absurdos, abusivos de líderes religiosos, se esquecendo dessa verdade. Homens são apenas referências relativas
quando andam na palavra. Quando não andam, não devem ser seguidos nem respeitados. Você só deve olhar para Jesus. Siga os seus líderes enquanto eles andem no Evangelho. Se eles não andam, olhe para Jesus. Se você quer saber se determinado procedimento, se determinada atitude é correta, apenas faça a seguinte pergunta: Jesus andou assim? Jesus fez isso? E aí você vai ver que você jamais vai ser enganado por falso profeta algum. Se hoje os falsos profetas estão aí enganando todo mundo, é porque as pessoas se esqueceram que a referência absoluta de fé é Jesus. O resto são só referências relativas. Podem acertar ou podem errar. Olhe apenas para Jesus e você jamais vai ser enganado. Se até João Batista, que é um homem de Deus, foi apenas uma referência relativa, quanto mais tantas outras pessoas que andam por aí pregando o Evangelho. São apenas referências relativas. A verdadeira luz que ilumina todo homem é Jesus. Ele é a sua chave interpretativa. É através dele que você entende tudo, a palavra, tudo da vida. Olhe para Jesus. E aí veja se o procedimento de tantas pessoas reflete o Evangelho. Se reflete, você está seguindo o Evangelho através deles. Se não, você não deve seguir. E se o mau exemplo é público, tem que ser questionado publicamente. É assim que o Evangelho ensina. E o Evangelho é simples assim. Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus. Amém.